esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Cada elemento tem que lembrar assim que precisamos de continuar nos esforçando para continuarmos sendo importantes. E também lembrando assim a todos que o nosso trabalho é uma aula. E uma aula é muitos minutos. A pessoa tem que ter paciência para assistir a aula. Depois, a compensação ela vai receber. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Milagres. O milagre é bem importante assim, porque tem milagres em todas as escalas. Depende daquele que está precisando ter o recebimento. Na pequena escala a gente vê assim, no dia a dia, a pessoa consegue segurar um copo, consegue fazer uma outra coisa e depois ele fala, foi um milagre. Numa escala maior a gente vê assim que a pessoa passou por um susto muito grande, teve um acontecimento junto a essa pessoa, e ela não passou por nenhuma situação. Então, quando aquele que passou por situação assim faz a referência, ele faz a referência de foi um milagre. Então, os milagres é uma grandeza que o Criador possibilita. E o Criador possibilita também espíritos humanos em várias localidades ter a condição de realizar atos. Então, não é uma coisa aleatória. Tem que lembrar assim que tem que ter também aquele que tem vontade de sair daquela situação, daquilo que ele está passando, então ele recebe o auxílio. O milagre tem muitas referências que nós podemos lembrar que existe todos os dias. Tem as referências na vida de Jesus, de quando ele se encontrava no templo e ele estava sendo hostilizado e eles queriam que ele provasse a capacidade dele. Então, ele está saindo do templo e uma mulher chega e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me auxilie, porque eu acredito no Senhor. Então, esse ato, esse posicionamento dessa mulher foi suficiente para ela resolver a questão da sua saúde, que ela estava tendo um procedimento. Então, imediatamente, ela fala assim que ela está curada. Quer dizer que a vontade verdadeira de uma pessoa possibilita que ela receba a força, e essa força é superior à espiritual. Nós temos que lembrar que existem forças diferentes na criação. Então, os seres humanos atuam com a força espiritual. E a força que Jesus utilizou é a força divina, é a força de Deus. Então, a força espiritual ela é menor do que a força divina. É diferente. Então a pessoa tem que lembrar assim, que no nosso dia a dia, a pessoa precisa sempre de lembrar que aqueles que atuam para receberem a força, dentro deles não está o raciocínio. Então aquela vontade é superior àquilo que apresenta no nosso dia a dia. Então, as referências que existem do conhecimento da vida externa, dos costumes, dos estudos que existem na vida externa, é diferente para que a pessoa tenha a capacidade de ter a força para resolver uma situação que uma pessoa vem apresentar. E a gente fica observando assim, cada um pode observar de uma maneira bem importante que quando uma pessoa tem vontade de fazer um concurso, tudo aquilo que ela estudou serve para aquele concurso. Para a vida dela, dificilmente algo daquele concurso vem apresentar uma finalidade. Tanto é que depois ela tem que fazer um estágio, tem que ter aulas de aprimoramento daquilo que ela vai executar. Numa pequena escala nós vemos também o garoto de 12 anos, de uma forma geral, tudo aquilo que ele está aprendendo no ensino escolar não serve para ele, para a vida dele, para coisa bem simples, como, por exemplo, colocar um quadro na parede.
Então, todas aquelas informações têm uma importância relativa. A força que a pessoa precisa de ter para receber o milagre ou para poder auxiliar outra pessoa é diferente dessa força que apresenta nos ensinos escolares. Não quer dizer que a pessoa não tenha que ter os ensinos escolares, mas é muito diferente porque é de dentro. E a gente vai observando assim que numa pequena escala também, na moradia, a pessoa tem essa força. Porque o alimento que vai ser feito para o almoço já se encontra morto. A carne já está morta, aquela verdura, se fica mais um pouco, já vai ser estragada. Então, aquela que vai fazer o preparo é como se tivesse tido um milagre, porque ele vivificou aquele alimento. E depois tem aquela referência muito importante assim do cheiro. As pessoas ficam muito felizes com o cheiro. E isso é uma condição física. Então, para a nossa vida diária, a pessoa tem que lembrar que existe energias diferentes. A energia que a gente conhece, que cura, é aquela energia que normalmente o adulto utiliza com uma criança. Quer dizer que aquela criança se encontrava num desespero, pelo sim ou pelo não, porque machucou ou porque está com um procedimento interno. Aquela energia que aquele adulto dá para aquela criança acalma. A energia que utiliza no milagre é dessa ordem, não passa pelo raciocínio, é de uma condição superior. Então, todos nós temos que lembrar assim, que para fazer aquele alimento e ficar bom, e ter cheiro bom, e a pessoa também ficar feliz em receber aquele alimento, como às vezes a gente ouve assim de um neto pedir para a avó fazer aquele alimento, mas só que esse neto já é um homem formado. Quer dizer que aquele alimento que foi feito períodos da vida daquele jovem, ele tem dentro dele uma satisfação e quer receber de volta aquele alimento. Quer dizer que é um milagre essa condição que aquela pessoa tem, que transforma o alimento e aquele fica feliz quando recebe. E que muitos anos depois ele pede para aquele alimento ser novamente feito. Isso a gente vai confirmando assim. E também tem muitas outras referências, né? No caso de relacionamento, o adulto está próximo da criança, o jeito que ele pega aquela criança que estava para ter uma situação. Depois, aqueles que ouvem os relatos, ou aquele que relata, ele fala assim que foi um milagre. A atuação que nós precisaríamos de ter diariamente na vida é nos encontrarmos nessa condição de pureza interna. Se precisar para nós mesmos termos a condição. E a gente vai conversando com pessoas que já passaram por situação no veículo, que teve um acidente, aquela pessoa fala que foi um milagre. Quer dizer que a força do Criador atua todo um instante na vida daquele que está merecendo. E é bem importante, porque no caso de relacionamento, quando uma pessoa se encontra prepotente, achando assim que o destino que ela está tendo para a vida é aquele destino é que ela está querendo, não adianta explicar para essa pessoa nada, porque ela já construiu uma limitação dentro dela. Quer dizer que pode surgir algo muito melhor para aquela pessoa, mas o jeito que ela se encontra com a sua limitação, não tem como auxiliá-la. Então, para sermos auxiliados, é aquela condição bem importante, a naturalidade. É isso que nós precisamos de entender, porque não é em todas as moradias que o alimento fica bom. Se o alimento fosse muito bom em todas as moradias, não teriam necessidade de comprar o alimento fora, não teria necessidade de alimentar fora da moradia. Quer dizer que não é em todas as moradias que aquele ou aquela que prepara
tem essa condição importante de usar de uma força superior para melhorar aqueles ingredientes que possibilita o preparo, os itens que vão ser preparados. Aquela condição bem importante assim, né, da naturalidade. Isso a pessoa tem que lembrar assim que existe, porque quando uma pessoa tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, no começo do ano ele já pensava em fazer algo no final do ano. Determinado dia, ele vê que aquilo que ele estava pretendendo fazer para aquele ano letivo não vai ser possível. Então, quer dizer, é uma condição superior que a pessoa entrou e recebeu dentro dela uma clareza. Para aquela pessoa é um milagre isso ter acontecido, porque a energia que ia desprender durante o ano todo para aquela realização, a pessoa já canaliza para os objetivos principais de outra ordem. E a pessoa fica em paz dentro dela e depois essa condição bem importante. Nós achamos assim que pode ser e que a pessoa acha que ela então está querendo algo e ela fala assim que não, o que eu penso vai realizar. A energia mental é muito inferior. Isso é bem grave assim, porque a energia mental ela é vivificada. A energia que possibilita o milagre, ela vivifica, é de outra ordem. Então a pessoa que tem vontade de ter algo, de realizar algo, ela precisa de ter uma mobilidade dentro dela. Um passeio, a compra de um móvel, a compra de um imóvel. Quer dizer que a pessoa tem que ter uma mobilidade de perceber assim que aquilo que ela está querendo pode ser um similar em uma outra localidade, de uma outra cor, de uma outra maneira. Essa mobilidade que nós temos que ter dentro de nós. A vida é assim. Quer dizer que essa mobilidade é aquela condição bem importante, que aquela ou aquele que vai fazer um preparado, ela pega os ingredientes, ela lê aquilo que ela está querendo preparar. Na mobilidade dela, faltou um item principal, mas ela tem um outro, ela faz uma adequação. Quer dizer que, se não tem essa mobilidade, então aquele preparado não será feito, porque o item principal do ingrediente não tinha. Mas com a mobilidade dentro da pessoa, ela então faz o preparado e aqueles que vão receber aquele preparado ficam felizes. Recebem elogios, mas depois ela verbaliza que a pretensão seria uma outra, mas todos ficaram felizes. É isso que nós precisamos de ter na vida, essa mobilidade, essa naturalidade, porque aqueles que o Criador possibilita utilizar da energia que Ele dá para esse e para aqueles outros, na condição de realizar, de tirar o sofrimento de muitos seres humanos que apresentam sofrimentos, é na naturalidade. Aquela palavra simples, que muitos acham assim, que essa palavra é porque mora naquele bairro distante ou porque não tem recurso financeiro. Não, a palavra simples vem junto com a singeleza, vem junto com a beleza. Então, esses que têm essa capacidade, que desenvolveram a condição de ser um mediador para resolver a saúde daquelas pessoas ou uma orientação correta, encontra-se nessa condição da simplicidade. É isso que nós precisaríamos de ter. Porque naquela condição de eu posso, eu faço e que depois vai dar tudo certo, é bem grave assim, porque a pessoa utiliza de uma força errada. Só que acontece que ela vai forçando uma situação, ela tem que ceder a energia dela para aquilo realizar. Não está relacionado à idade que a pessoa se encontra. Ela pode ter poucos anos, pode ter somente uma década e alguns anos. Então, ela força uma situação, ela vai cedendo energia.
nós tínhamos que observar assim, que cada ser humano tem muitos tipos de energia, porque a energia do coração é diferente da energia da bexiga. A energia do intestino grosso é diferente da energia do intestino delgado, porque o intestino delgado é que coloca o alimento na corrente sanguínea. O intestino grosso é que cuida dos resíduos, então é muito diferente uma energia da outra. Quando nós forçamos uma situação, nós temos que forçar dentro de nós o uso de uma determinada energia. Pode ser do coração. E quando usa do coração, a pessoa tem que lembrar assim, é um músculo vivo. E o movimento do coração é um movimento circular. Então, quando uma pessoa fica muito perceptível, ela percebe que o coração tem movimento circular. Ele não é como um badalar de um sino. Nesse movimento circular, cada hora, ele manda sangue para uma parte do corpo. Fica bem fácil assim a gente observar o caso das válvulas. Então a válvula, ela fecha, ela abre. No fechar, ela segura o sangue que está entrando no coração para ir para outra parte do corpo. Esse funcionamento a gente via muito semelhante às donas de casa antiga, porque iam lavar o quintal, então elas usavam 2 baldes ou 3 baldes e deixavam a torneira aberta enchendo um balde. Depois, quando esse balde estava cheio, ela pegava o balde, punha o vazio no lugar e jogava aquela água. Na vez seguinte, ela jogava a água em outra direção. Assim é o trabalho do coração. Ele tem essa harmonia. Se nós forçamos para realizar algo, então vamos usar parte dessa energia. Então aqueles músculos do coração, aquelas fibrilas, algumas fibrilas enrijecem. Então para determinadas partes do corpo, ele não consegue mais alimentar, que a gente vai observando assim, que o olho cai, um globo ocular fica mais para dentro, ou a boca entra numa condição disforme, ou a mão, a pessoa perde a motricidade de um dedo ou da mão. Quer dizer que essas energias a pessoa tinha que lembrar assim, que o ponto de apoio dela, de cada um de nós, teria que ser nos ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade é aquele complemento. Quando Jesus veio, ele falou que viria um outro que não ele, e que os discípulos não entenderam. E a gente vai observando assim nos relatos de Mateus. Mateus faz uma confusão com a anunciação do anjo, com a anunciação de Isaías. Isaías anuncia a vinda do Filho do Homem, o Senhor dos Exércitos. E o anjo anuncia a vinda do Filho de Deus. Essa condição de compreender os ensinos, de procurar viver de acordo com os ensinos, a nossa base de apoio teria que ser assim. Então entra dentro de nós a mobilidade, possibilitando receber os auxílios. Os auxílios têm também o nome de milagre, porque a pessoa tem vontade de ter um trabalho, a pessoa tem vontade de ter um posicionamento. Então o que acontece? Ela vai ter que ter o amadurecimento, porque os auxílios que o Criador possibilita não são aleatórios. Fica bem fácil assim da gente compreender a questão que uma pessoa faz um pedido para outro. Se aquele se encontra receptível com pureza, a receptividade quer dizer assim, numa condição de ir refletindo sobre a vida, de como ele sai daquela situação. Então, se fizer um pedido para esse que se encontra nessa condição, já de receptível, de analisando a sua vida, então tem possibilidade dele receber os auxílios. Auxílios, tem muitas ordens de auxílio, é um milagre. E a gente vai compreendendo assim, todo instante nós temos a graça. Então a gente pode ir trabalhando conosco e observando que é uma graça, que é um milagre, a pessoa poder, naquela situação que ela se encontrava, ela ter a oportunidade de esvaziar o seu intestino. Depois ela sente aquele alívio, aquele bem-estar, e ela sente agradecida. Isso é físico. A pessoa está exaurida,
e ela está necessitando de alimento, e ela recebe um alimento que ela fica muito feliz, e ela vai tendo a recomposição orgânica. É um milagre. A vida daquela pessoa está acontecendo. Isso é bem importante. Mas se a gente observa, se aquele que está tendo necessidade de um alimento, se ele não valoriza o alimento que ele está recebendo, na vez seguinte pode acontecer de apresentar uma limitação para receber o alimento. Então a nossa vida, se nós observarmos assim, teria que ser somente de agradecimento. E o milagre é assim. E a gente vai observando que existem muitas referências, porque no caso de criança pequena, aquele adulto que está cuidando daquela criança, ele sabe que ele não pode tirar o olho daquela criança. Quando acontece da gente ouvir relatos que aquela criancinha pequena estava no trocador, e normalmente eu peço para que não usem trocador, use a própria cama da mãe, porque fica mais seguro. Então aquela criança se encontrava no trocador. Aquela que era responsável por aquela criança naquele momento fala que foi um instante. Foi suficiente para aquela criança cair. Quer dizer que um instante. Mas tem outros relatos assim que a pessoa fala que segurou a criança no ar. É um milagre. Então nós tínhamos que estar nessa condição todo o instante da nossa vida. Para tudo nós temos que ter o auxílio, um posicionamento, uma fala, uma mudança interna. A gente percebe as tendências que a gente tem e a gente vê que a gente precisa de ter uma melhora das tendências que a gente tem. Isso é físico e a melhora é para todas as coisas. Desempenhar melhor as funções profissionais, desempenhar melhor a maneira de sermos na vida, a maneira que nós tínhamos, as tendências que nós temos, como é que nós melhoramos essas tendências. Então, voltar para dentro de nós, melhorarmos. Na vida externa, a gente vê que a gente foi melhorando, porque aquela criança entrou no ambiente de ensino, não sabia ler, não sabia escrever, e agora ela recebe, anos depois, um documento falando assim que ela está apta para executar aquela profissão. Quer dizer que na vida externa a pessoa melhorou. Mas se a gente observa os conhecidos com quem a gente sempre relacionou, com fios sanguíneos, o jeito que éramos quando criança somos agora. É isso que precisamos de entender, e muitas vezes numa condição piorada, porque quando criança tinha a limitação de não colocar qualquer coisa na boca. Então, em referência aos adultos, às orientações, agora somos envelhecidos e muitas vezes somos descuidados com aquilo que colocamos na boca. Quer dizer que não melhoramos, ainda temos a facilidade de adquirir costumes que em vez do nosso corpo ficar nutrido, muitas vezes nós temos que ceder propriedade para fazer o metabolismo orgânico. Então aquela condição bem importante assim, né? Que a gente sabe daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus, a compreensão que ele teve de dizer assim que a vida que ele teve, ele merecia se encontrar ali. Mas a vida que Jesus teve, ele não via, porque Jesus se encontrava ali. E ele pede clemência, e Jesus o atende. É um milagre para aquele. Então, milagres, a gente vai observando na nossa vida diária, eles acontecem diariamente. E qual é o procedimento que nós precisamos de ter para continuar recebendo? É isso que nós precisamos de compreender. Continuar recebendo, de sermos auxiliados, de observar assim que não é com as coisas externas da vida diária, porque a pessoa agora tem muitos cursos, agora ela é qualificada para executar a profissão referente àquele curso, mas ter a lucidez de executar bem aquela profissão e aqueles que receberem desse, ficar feliz por o trabalho ter sido bem feito. Milagre é essa condição. Então, todo instante nós vemos assim,
a situação que existe na vida de cada um. Então, aquele adulto deitado no sofá ali, naquele dia de descanso, e aquela criança pequena brincando em cima dele, então aquela criança vai cair e aquele adulto segura aquela criança no ar. E a gente vê assim que esse ato foi um milagre para aquele adulto, ter conseguido segurar aquela criança. Então a gente vai vendo que existem muitos atos assim, muitas coisas boas para aqueles. Nós tínhamos que lembrarmos que nós podemos também receber, e que nós recebemos, e que nós precisaríamos de perceber como nós somos, porque só de poder receber o alimento, aquele transformar o alimento, que aqueles que vão recebê-lo ficam felizes, ficam agradecidos, e muitas outras referências assim que nós temos e que nós sabemos que foi um milagre, e que aquele que vai caminhando pela vida, ele vai vendo assim que a vida que ele teve veio tudo de acordo como ele precisava para a fase de amadurecido que ele se encontra. Quer dizer que a vida não foi dando salto, ele foi caminhando e ele foi realizando e ele foi percebendo onde precisaria de ter feito mudanças e que precisa ainda de fazer mudanças, porque para a vida externa, para a sobrevivência, porque a nossa vida externa, de uma maneira geral, é para sobreviver, para mantermos o nosso corpo, para conviver bem com aqueles que nós relacionamos. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, os auxílios. Sem os auxílios não tem como, porque muitas vezes a pessoa tem muitos itens para resolver aquele dia. São tantos itens e tão importantes que muitas vezes ela não sabe o primeiro item que ela precisa. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro de cada um que estuda, organiza. Essa organização é um milagre para aquele que organizou e depois ele dá conta de resolver aqueles itens que precisam de serem resolvidos. Essa naturalidade assim. E nós também dificilmente agradecemos. Então nós recebemos os auxílios, as organizações dentro de nós, melhores as organizações, quer dizer, organizar-se melhor dentro de nós para poder caminharmos. Então nós não fazemos esse trabalho de ter um agradecimento. Então essa mobilidade assim, de perceber, mas quando o adulto percebe que muitas vezes ele continua como aquela criança, porque a criança fala, eu sei, eu faço, foi eu que fiz. Mas quando entra naquela condição de refletir um pouco, vê que veio os auxílios. Então, quer dizer assim, nós não nos encontramos sós na nossa vida diária. Vêm as referências e a maneira para poder caminharmos, as orientações. E as orientações é de dentro, é quando a pessoa para. Então, o parar não é entrar naquela condição de marasmo. O parar quer dizer assim, ver a melhor direção que a pessoa precisa de seguir. Porque nós conhecemos muitos e muitos que falam assim que não deu certo. Mas o que a pessoa fez? Ela não parou. Quando nós paramos, estudamos o livro Na Luz da Verdade, vai organizando. Então, toda hora nós precisamos de ter essa organização. E fica bem fácil assim da gente observar que aquele que vem fazendo um trabalho assim, ele vê, ele aprende a hora de falar, a hora de calar e falar o quê. Então, toda época a pessoa tem que lembrar que o milagre, ele existe. E existe de muitas ordens. Porque em casos graves, a pessoa fala que ela foi auxiliada. Em pequena escala, nós vemos assim que nós recebemos os auxílios. E temos que aprender a usar das energias corretas. Não podemos forçar uma situação. Quando forçamos, entra a energia mental, e a energia mental ela não é boa, porque ela não dá uma flexibilidade. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.